Está na tela, né? Está na tela da parede. Vamos lá. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia, bondade. Muito obrigado porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer, e hoje o Senhor tem nos trazido essa revelação, Pai. Senhor, queremos dizer ao Senhor e declarar no mundo espiritual que nós não sabemos pregar, e tu sabes. Nós não sabemos falar, Senhor, como convém. Nós não sabemos nada, mas é o Senhor que faz todas as coisas, e é o teu Espírito que se move no nosso meio. E por isso, nessa manhã, eu ofereço a minha vida, Senhor. Faça segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer. Mas desde já nós já proibimos e coibimos toda interferência das trevas. Proibimos o inimigo de nos importunar, porque é assim que diz a palavra do Senhor: o inimigo não vos importunará, nem o filho da perversidade vos afligirá. É o que diz a tua palavra, Senhor. Proibimos toda ação maligna nos instrumentos, na internet, no canal do YouTube. Proibimos e coibimos toda interferência maligna no nosso meio, no nome de Jesus. Que todo cansaço, todo peso, toda fadiga, toda distração seja dissipado nessa manhã pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, põe os teus anjos neste lugar, cerca-nos, meu Senhor da glória, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Irmãos, fomos chamados, todos nós fomos chamados por Deus, com um objetivo. E esse objetivo é um objetivo específico. Só que dentro desse objetivo nós temos uma caminhada para percorrer. E por vezes, mesmo nos esforçando para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós ainda caímos, nós ainda nos distraímos, nós saímos da rota. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é que a gente ande ligados, conectados com o seu Espírito. Porque se você, meu irmão, estiver conectado com o Espírito de Deus, você não se distrai, você não sai da rota e não se perde no propósito. Observe, vai para Gênesis 12, de 5 a 8. Deus chama o homem Abraão. E a Bíblia nos chama Abraão de nosso pai na fé. E nós podemos entender com isso que a trajetória pela qual Abraão percorreu é também a nossa trajetória. Nós também fomos chamados de uma terra distante, no meio de um povo que não adorava o Senhor, que não conhecia o Senhor, sem merecimento algum. Fomos chamados para herdarmos uma promessa. Fomos escolhidos por Deus. E a escolha de Deus não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o seu projeto, com o seu propósito e a sua vontade. Amém. Porque, humanamente falando, quando a gente olha, Deus poderia ter escolhido Noé para dele gerar um grande povo. Mas Deus não escolhe Noé. Porque Deus não escolhe segundo o olhar humano. Deus escolhe segundo o propósito que Ele mesmo estabeleceu na eternidade. Então fica tranquilo. Não é porque você é bom que Deus te escolheu. Mas também não é porque você é ruim que Deus vai deixar de te escolher. Gênesis 12, versículos 5 a 8, vamos lá? Vamos, irmãos? E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido,
e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Volta. Vamos lá. Abraão está em Arã. Sai da Mesopotâmia, para em Arã. Depois da morte do seu pai, Abraão segue. Ele sai de Arã com um destino, porque havia um propósito estabelecido por Deus. Sair de Arã, dar continuidade a essa caminhada que ele tinha parado. Ele nunca deveria ter parado em Arã, porque o objetivo era Canaã, não era Arã. Mas ele resolve parar. Ele para em Arã. E depois que o seu pai morre, ele resolve obedecer à voz de Deus e seguir com destino à terra de... A terra de... Vai para o próximo versículo. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então ali os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos lá. E moveu-se ali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Vamos lá. Ele sai de Arã, rumo a Canaã, e ele chega a um lugar chamado Betel. Nós sabemos que Betel é a casa de Deus. E quando ele chega na casa de Deus, quando ele chega em Betel, ele invoca o nome do Senhor. Ele levanta o altar e invoca o nome do Senhor. E ali, o Senhor lhe faz promessas. Observe, repita comigo. No caminho de Deus, Ele confirma a sua promessa. No caminho de Deus, somos animados por Deus. No caminho de Deus, somos guardados por Deus. A Bíblia diz que estavam os cananeus na terra, mas o Senhor confirma a promessa e diz: Abraão, eu te darei essa terra. Quando estamos na rota, dentro do propósito daquilo que Deus colocou para as nossas vidas, não importa quantos adversários, não importa quantas perseguições, não importa as dificuldades que vêm à nossa frente, se você está na rota do propósito, se você está na rota daquilo que Deus projetou para a sua vida, descanse, meu irmão, porque Ele é aquele que confirma a promessa, Ele é aquele que nos anima e é aquele que garante que estamos guardados e protegidos dele. Abraão sai de Arã e vai até Betel. E em Betel que ele invoca o nome do Senhor. É na casa de Deus, em Betel, que invocamos ao Senhor que nos responde. É neste lugar onde temos as respostas de Deus. É neste lugar onde Deus confirma a sua promessa. Aleluia. Agora veja. Em Betel, Abraão levanta um altar e invoca o nome do Senhor. Só que tem um detalhe. Você não já chegou em Betel? Você quer ir para onde, Deus? Você não já encontrou Betel? O altar não está de pé? Você não já invocou o nome do Senhor? Ele não já falou com você e confirmou a promessa? Você vai para onde mais? Me explique, porque eu quero entender. Se Betel é o lugar onde eu falo com Deus, ouço a voz
ia ser o fim da jornada de Abraão. Chegar em Canaã, estabelecer a sua morada, a casa de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, na casa de Deus, tem descanso para a sua jornada. Na casa de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Irmãos, chega a ser incompreensível as nossas ações. Deus nos faz promessas, e quando a gente está no ponto de desfrutar daquilo que o Senhor tem, parece que a nossa mente muda, parece que dá um retrocesso, e a gente vai buscar aquilo que não precisa ser buscado. E sabe o que é que eu chamo isso? É viver na sua carne, na vida do velho homem. Porque todos aqueles que entendem que foram introduzidos em Cristo, que faz parte desse novo homem, eles entendem que eles precisam viver pelo Espírito, se mover pelo Espírito, porque eles são nutridos por esse Espírito. E o que eu percebo é uma inquietação. As pessoas estão inquietas. Deus está dizendo: é na casa dele que você encontra descanso, é na casa dele que você encontra provisão. Ei, meu querido, você já encontrou Betel. Deus já falou com você, e o que é que você quer mais? A Bíblia diz que ele chega lá, levanta um altar ao Deus que fala com ele. Só que tem um detalhe. Eu quero que você entenda. Vá para Gênesis 12. Agora você vai ler o 8 e o 9. E me explica o que é que acontece na nossa cabeça. Porque nem eu, às vezes, consigo entender. Você tem tudo, meu irmão, em Cristo. Aleluia. E o que é que você ainda está buscando fora dele? Vamos lá? Capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Para aí. Volta. Você precisa entender. Armou a tenda ou não armou? Invocou ou não invocou o nome do Senhor? O Senhor falou ou não falou com ele? Edificou o altar ou não edificou? Agora o que é que acontece, meu irmão, no versículo 9? Me explica aí que eu estou querendo entender até agora. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Eu estou querendo entender. Meu irmão, você chega em Betel, levantou o altar. Deus fala com você, confirma a sua promessa. E o que é que tu vai fazer? Caminhando em direção ao sul. Ei, sul. Sul. Ele vai descendo. Você encontra o lugar da provisão. Você encontra o lugar de descanso. Você encontra o lugar onde você está guardado. Onde você desfruta de Deus. Onde você é provido de Deus. E de repente você resolve sair do lugar onde Deus te colocou. E resolve descer. Depois caminhou Abrão. Tem algumas traduções que dizem assim: e se moveu Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Sabe o que é que tem do lado do sul? Egito. Eu quero saber de você, qual é a sua posição hoje. Porque você já encontrou em Cristo tudo aquilo que você precisa. E o que é que você está fazendo e para onde você está se movendo?
ele se move, irmãos, e ele vai para o limite. Ele vai para o Negueb. Ele está no limite entre o lugar onde ele deveria estar e o lugar onde a alma dele está impulsionando ele. Meu Deus. Só que quando ele se move, quem se move fora da vontade de Deus, sai do limite da provisão de Deus. A provisão de Deus para Adão estava no jardim. Fora do jardim, vá você mesmo prover para você, porque o seu limite é o jardim. Mas se você não quer ficar no jardim, no lugar de descanso, de desfrute, de segurança, de provisão, então, meu querido, vá para fora do jardim. Só que tem um detalhe: lá você só vai encontrar escassez e desonra. Porque a Bíblia diz, versículo 9: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Ou seja, não precisava ir para lugar algum. Seguindo ainda para o lado do sul. E ao versículo 10, meu irmão, por favor, nos ajude. Porque somos difíceis, mas ainda bem que a misericórdia dele permanece para sempre. Vamos lá? Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ele estava em Betel? Ele estava em Betel? Não, agora. Em Betel tem fome? Em Betel tem escassez? Então ele não estava em Betel. Ele já tinha se movido. E quando ele se move, ele se encontra com a fome. Ao invés dele voltar e invocar o nome do Senhor novamente, pedir misericórdia a Deus, ele é impulsionado para o Egito. Ei, cuidado como você se move. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele se move de Betel, ele sai do lugar onde Deus o estabeleceria, o lugar onde ele receberia a provisão e tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele resolve sair, ir para o lado sul. E quando ele chega lá, ele encontra com a fome, ele encontra com a escassez. E aí o texto diz que Abraão, versículo 10, ele subiu. Pois é. Porque quando nós nos movemos sem estar debaixo do propósito, da vontade de Deus, a gente só faz descer. Cuidado como você se movimenta. Se nos movemos fora do propósito, o final pode ser desastroso. Abraão decide sair e vai caminhando em direção ao Egito. E é devagarzinho, viu, irmãos? O negócio é muito sutil. Quando você se dá conta, meu Deus, aonde é que eu estou? Aí não tem mais jeito, você já está. Abraão decide sair, vai caminhando até o Egito. Olha para o Senhor e diga: ei, meu irmão, não vacile. Ei, meu irmão, não saia da rota. Porque a banda do sul é o caminho que te leva para o Egito. A banda sul, o lado sul, é o caminho que te conduz ao Egito. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com as suas ações. Porque o mundo espiritual reage. Irmãos, eu achei muito interessante. Abraão desce para o Egito. A primeira coisa que Abraão faz quando entra é o quê? Mentiu. Você não quer dizer
sei que Abraão é mentiroso, né? Mas ele é mentiroso de carteirinha. Mas que bom que Deus ainda escolhe os mentirosos para restaurar. Mentiroso de carteirinha. Ele chega lá e diz que Sara é sua irmã para se proteger. Ei, cuidado que a sua movimentação pode colocar em risco a sua vida e a vida da sua família. Verdade, Deus. Para não morrer, para livrar a sua pele, ele preferiu colocar a sua mulher em risco. Sabe por quê? Porque quando ele se deu conta, ele já estava no Egito e precisando do Egito. Porque é assim que o inimigo faz. Ele vai trabalhando na sua alma para você achar que você é independente e que você pode tomar as suas decisões segundo a sua vontade. Mas cuidado com toda a movimentação que você fizer, porque toda movimentação que não vem do Espírito me leva para o Egito. E quando eu chego no Egito, eu saio da provisão de Deus e agora eu entro na provisão do inimigo. Mas o inimigo cobra caro. O preço dele é o preço da mentira. O preço dele é o preço da vergonha. O preço dele é o preço da exposição. Verdade, meu Deus. Mas é você que decide como você quer se mover. Vá para Gênesis 20, versículo 13. Porque se eu achava que Abraão não era fácil, agora eu tenho certeza. Há quem defenda ele. Mas como eu aqui só defendo o reino de Deus. Vamos lá? O que está escrito aí? E aconteceu que, fazendo que Deus sair antes da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegares. Dize de mim: é meu irmão. Entendeu? Quando Deus chama Abraão, ele faz um acordo com Sara. Olha, Sara, Deus falou comigo, irmãos, nós somos terríveis. Depois não se queixe de Deus lhe tratar, porque a sua carne não é fácil e a minha também não é. Deus chama Abraão, lhe faz promessas de entregar uma terra e multiplicar a sua descendência. O cara sai com uma promessa. Deus escolhe ele não tinha nada que Deus olhasse para ele e dissesse assim: você é bonzinho, eu vou te chamar. Não, Deus resolve, pela sua boa vontade, escolher um homem para herdar uma terra e fazer este homem prosperar em todas as coisas. E ele sai debaixo de uma palavra de Deus, e ele já saindo, maquina uma mentira e diz: olha, o negócio é o seguinte, Deus me chamou, mas assim, ó, temos um plano B. Se o negócio der errado, a gente mente. Se o negócio não der certo, a gente faz o seguinte: você diz que é minha irmã. Sabe por quê, irmãos? Porque como irmã dele, se ela casasse com qualquer outro, ela receberia. Abraão queria estar seguro da sua provisão. É muito forte. Não foi por um acaso que ele mentiu. E por vezes eu fiquei me perguntando como esta mulher foi tão... Eu fiquei até com pena de Sara algumas vezes. Agora não tenho mais pena não, foi a tua. Eu falei assim: meu Deus, como uma mulher sofria. Como pode? Um homem oferece a mulher lá no Egito para casar com uma mulher para livrar a barra dele. Mas deixa quieto que estavam os dois juntos, ó, acertadinhos para poder mentir. Ei, Deus me conhece e conhece você também. E é por isso que Ele nos trata. E aí a Bíblia diz que eles vão para o Egito e ele coloca a mentira dele e ele acha que tudo vai dar certo. Porque a gente sempre acha que o nosso jeitinho sempre vai dar certo. Mas deixa eu te dizer, não saia da rota. Não se mova fora do Espírito. Porque quem se move fora do Espírito cai nas mãos de Faraó, mas também passa vergonha. Porque a Bíblia diz que Faraó chega para ele e diz: você não disse que ela era minha irmã? Ei, meu querido, tem exposições que não são necessárias. Verdade, Deus.
Tem coisa tão desnecessária. Se você confia em Deus, descanse nele, porque ele é a sua provisão. Não precisa você fazer nada, ele fará tudo por você. O que ele quer é que você aprenda a descansar e a confiar. Ei, quem tem Cristo não tem plano B. O plano é só um, é o plano que ele projetou na eternidade. Então para com esse negócio de plano B. Se não der certo aqui, meu Deus, se não der certo de um jeito, eu faço de outro. Eu fico imaginando Deus olhando para minha cara e para a sua, dizendo: haja plano, haja plano, haja plano. Escolher aquilo que Deus tem para a nossa vida é o melhor, irmãos. Ele é a garantia de provisão, segurança e de desfrute. Repita nessa manhã: quando me movo do lugar da bênção, perco a fonte da provisão. Mas em Betel eu sou suprido. Em Betel eu tenho comunhão com Deus. Mas no Egito a minha carne é exposta. No Egito eu sou envergonhado. Deus não te chamou para ser envergonhado. Deus não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus não te chamou para viver uma vida de posição. Deus te chamou para você caminhar segundo a vontade dele. Porque o mesmo Deus que chama é o mesmo que garante. O mesmo Deus que chama, ele provê. O mesmo Deus que chama, ele te guarda. O problema é em que direção estamos nos movendo. Vai para Gênesis 13, versículo 1. Abraão chega no Egito, coloca sua esposa em risco, a sua própria vida também em risco, porque poderia morrer por cada mentira. Mas ainda bem que os planos de Deus não podem ser frustrados, nem que eu queira, porque Deus é soberano. Ainda que eu queira seguir outra rota, Deus vai me permitir entrar em circunstâncias, mesmo circunstâncias que me trarão vergonha, para expor a minha carne e dizer assim: olha aí o que você está fazendo, não foi para isso que eu te chamei, não foi para a vergonha, não foi para a derrota, eu te chamei para a honra. Então volta depressa, Abraão, para o lugar onde você estava, volta para Betel. Depois da vergonha desnecessária, porque tem coisas que não precisa você passar. Você passa porque você quer. Você passa porque você quer andar como ser individual. Mas Deus nos chamou para sermos seres coletivos, membros de um mesmo corpo, em uma mesma unidade, com o mesmo pensamento, em um mesmo propósito, debaixo de uma mesma visão. Mas todos aqueles que querem andar desgarrados, a tendência é descer para o Egito, ser envergonhado lá e exposto lá. Mas ainda bem que a promessa está mantida. Ainda bem que a promessa não depende da minha carne. Ainda bem que a promessa não depende do seu querer, mas do querer de Deus. Ainda bem que a escolha de Deus não depende da vontade do homem, mas da vontade daquele que nos formou. Meu Deus! Ah, se dependêssemos do homem, não estávamos mais nem aqui. Mas graças a Deus que em Cristo nós temos a vitória. E ainda que você mude a rota, que você desvie o caminho, não há lugar tão baixo, tão profundo, tão obscuro, que você chegue, que o seu Deus não possa te conduzir de volta para Betel. Aleluia. Porque não depende de você, depende dele. E se ele te quis, o que nós temos a ver com isso? Reclama com ele, fala com ele, se queixa com ele. Gênesis 13, versículo
versículo 1. Vamos, irmãos. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Volta ou não volta? Alinha ou não alinha? Restaura ou não restaura? Porque quem está no comando é Deus. E ainda que a sua carne queira te levar para o Egito, o Senhor te conduzirá ao Betel. Porque o Senhor projetou para a sua vida um tempo de honra, de restauração e de novo. Diga nessa manhã: em Betel somos reposicionados. Em Betel somos reposicionados. Em Betel a aliança é confirmada. Em Betel a aliança é confirmada. Em Betel eu posso ouvir a voz de Deus. Em Betel eu posso ouvir a voz de Deus. Agora você leia Gênesis 13. Volte para o versículo 3. Versículo 6 diz que e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, e os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Presta atenção. Quando somos reposicionados a Betel, Deus começa um processo de alinhamento. E aí quem estava que não era para estar, tem que sair. E se não sair, Deus permite situação para quê? Mas Deus não vai deixar de cumprir a sua promessa. Porque a promessa era para Abraão e a sua descendência. Ló não estava no projeto original. Ló foi invenção da carne de Abraão de querer arrastar ele. Só que tem um detalhe: ele vai para o Egito, passa a prova dele, a vergonha dele é exposto lá. Depois ele volta para Betel, e em Betel ele se refaz com o Senhor. Em Betel ele é suprido de Deus, ele é próspero, ele é abençoado. E agora é a hora de Deus colocar as coisas no devido lugar. Então não reclame, meu irmão, porque é o momento do reposicionamento. É o momento que Deus vai tirando os excessos. O problema é que na nossa vida às vezes tem muito excesso. Deus quer tirar o excesso, mas você quer o excesso junto com você. Aí Deus tem que criar uma situação para que o excesso saia, porque ele não pode atrapalhar o projeto de Deus. Aleluia. Aleluia. Só que tem um detalhe: quando ele chega em Betel já reposicionado, Abraão entende uma lição: que Deus é a sua provisão. Quando somos reposicionados, a nossa mente também é transformada. A nossa mente também é mudada. Quando chegamos em Betel, quando encontramos com o Senhor, quando na verdade primeiro o Senhor nos expõe, Ele coloca realmente quem somos, porque talvez Abraão no seu íntimo se achasse muita coisa, mas quando ele chega lá diante de Faraó, ele vê que ele é um mentiroso, e ele é exposto. E agora ele volta porque ele reconhece. Ele poderia voltar para qualquer outro lugar, mas ele volta para o lugar onde Deus falou com ele, onde ele invocou o nome do Senhor. Então é reconhecendo quem eu sou, é que Deus vai alinhar e ajustar todas as coisas. Não adianta esconder nada de Deus, meu irmão. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você fale, reconheça e volte ao ponto de onde você parou. E aí tem um detalhe: você vê uma mudança em Abraão. Abraão, um homem que vai para o Egito por conta de uma necessidade, de um suprimento de necessidade, agora está diante de Ló, está contendendo com ele. E quem está em Betel e é transformado pelo Deus de Betel, ele aprende a não contender. Ele não contende, ele não briga com ninguém. Ele diz assim: quer levar? Leve. Eu sei quem eu tenho crido. Quer ir? Vá. Porque eu conheço o meu Senhor. Ele é o meu provedor. Abraão estava muito convicto de
escolher lugar para o gado. Ele disse: olha, meu querido, o negócio é o seguinte: já que chegamos nessa condição, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Só quem confia em Deus, só quem foi tratado por Deus, pode reconhecer que o Deus da provisão te fará prosperar em qualquer lugar que você esteja, contanto que o lugar esteja alinhado, aprumado e ajustado em Betel. Agora Abraão tem paz. Paz para decidir. Na verdade, observe que Abraão nem quis mais decidir. Ele diz assim: Ló, você decide. Faça aí você. Decida você. E eu vou ficar aqui esperando. Só espera quem confia. Só descansa quem confia, meu irmão. É muito fácil dizer que crê em Jesus. É muito fácil dizer que serve a Jesus. Mas na hora da primeira dificuldade você tira o plano B do bolso. Ei, joga o plano B fora. E deixa Deus fazer na sua vida. É impossível vivermos o que o Senhor tem fazendo a nossa vontade. Volte para 13, 17, 18. Já estamos encerrando. Gênesis 13, 17, 18. Vamos lá? Levanta-te, recorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Outro é forte. Presta atenção. Depois que ele tem as experiências dele com Deus, que ele é reposicionado para Betel, e que ele entende que Deus é a sua provisão, a sua segurança, tudo aquilo que ele precisa, a Bíblia diz que Deus vai falar com Abraão. E ele vai confirmar a promessa dele. E o texto diz que ele vai para um lugar chamado Hebrom. Hebrom significa comunhão. Eu só tenho comunhão com Deus se eu passar primeiro por Betel. Primeiro, um altar é levantado em Betel, na casa de Deus. E porque o altar foi levantado, e porque eu invoquei o nome do Senhor, eu agora posso dizer que eu tenho comunhão com o Senhor. Tem muita gente por aí dizendo que tem comunhão com o Senhor fora de Betel. Tem muita gente por aí dizendo que tem visões de Deus, revelações de Deus, sonhos de Deus fora de Betel. O lugar da comunhão tem que passar primeiro por Betel. Betel é a casa de Deus. E a casa de Deus é a morada de Deus. E é nela que a vida de Deus é expressa através do corpo. Olhe para o seu irmão e diga: ei, quem vive a vida do corpo fica livre do individualismo. Quem vive a vida do corpo não perde tempo com contenda. Abraão estava vivendo uma vida nova. Por isso que ele não iria perder tempo contendendo com Ló. Ei, Deus te chamou para Betel. Passa por Betel. Invoca o nome do Senhor e tenha comunhão com Ele. Porque quem tem comunhão com o Senhor não está preocupado com o que os outros pensam, dizem e falam ao seu respeito. Quem tem comunhão com o Senhor tem paz com Ele. Quem tem comunhão com o Senhor vive a vida dele, transborda essa vida. Se não está transbordando a vida de Deus, tem alguma coisa errada, meu querido. Talvez você ache que está em Betel, mas está descendo para o Egito. E lá Abraão vai até o carvalho de Mamre,
que significa gordura. Vai para o versículo 18, meu filho. Ah, tá dele, né? Abraão mudou suas tendas, observe, ele muda suas tendas. E foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron. E edifica ali um altar. Então primeiro eu sou introduzido em Betel. E porque eu sou introduzido em Betel, eu tenho comunhão com Deus. E vamos parar com esse negócio. Abre aspas e fecha aspas. Quem tem comunhão com Deus tem comunhão com seu irmão. É verdade. Para com esse negócio. Uma igreja que vive se degladiando não vive em comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus é movida pelo Espírito. E o Espírito traz paz. E o Espírito traz descanso. E o Espírito traz satisfação. E o Espírito traz contentamento. Então, porque eu fui introduzido em Betel, eu tenho comunhão com Deus. E Ele habita nos carvalhais de Mamre. E Mamre no original significa gordura ou força. Em Betel que você está. Porque em Betel eu desfruto de comunhão. E na medida da minha comunhão com Deus, eu recebo dele força para desfrutar das suas riquezas. Porque a gordura fala também de prosperidade. Porque alguém que tem gado gordo, é uma pessoa próspera. Quem tem gado magro é aquele que vive na miséria. Então, porque eu estou em Betel, eu posso ter comunhão com Ele. E porque eu tenho comunhão com Ele, eu recebo dele a força, mas também a prosperidade. Aonde você está, meu irmão? Qual é a sua posição? Tudo isso porque Abraão resolveu se reposicionar. Olhe para o seu irmão e diga: não saia da posição. Não saia da posição. Mas se saiu, e o desfrute de Deus. Betel e Hebron, temos comunhão com Deus, recebemos a força de Deus e podemos prosperar em todas as coisas. É na comunhão do corpo que Deus nos faz prosperar. No corpo que é a igreja, somos honrados por Ele, guardados por Ele. E no corpo não somos envergonhados. Eu não sei qual é, se você guardou um plano B até hoje, mas eu quero lhe dizer nessa manhã: jogue o plano B fora, para que você não se dê conta quando já estiver envergonhado no Egito. Se saiu da rota, volte depressa, porque o lugar é em Betel. E Betel é a casa de Deus. E a casa de Deus é a morada de Deus. E a morada de Deus é a igreja do Deus vivo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição, mas um organismo vivo. E é nela onde Deus se expressa. E é nela que Deus libera a vida. E é nela que Deus confirma a sua promessa. Pare de olhar a igreja como um lugar ou como uma instituição. E comece a pensar na igreja como um corpo vivo, que se move, que carrega a vida e que expressa a vida. É nesse lugar onde Cristo é o cabeça e nós nos movemos por Ele, nos movemos pelo seu Espírito. É nele que somos honrados. Não se mova para o sul. Não dê nenhum passo fora do propósito de Deus. Mas graças a Deus que quem nos escolheu foi Ele e não o homem. Porque se Abraão fosse a escolha do homem, Abraão estaria perdido.
Você, meu querido, é escolha de Deus, propriedade de Deus. E da sua propriedade Ele sabe tratar.